Se você nunca tinha ouvido uma história completamente bizarra do LoL, te apresento Cartus. Se eu te contasse uma história que é assim, fulano gostava tanto da morte que ele foi lá e morreu, seria uma história muito ruim, né? Parece a história do mexilhão feio que o Patrick conta. Bom, a história do Cartus é justamente isso, mas com um toque de bizarrice que deixa o negócio interessante. Pensa num cara que cresceu muito, mas muito pobre. Cartus morava na periferia do lado de fora dos muros da capital noxiana, numa habitação coletiva com outras 20 famílias. A mãe dele faleceu quando ele nasceu, deixando o pai pra cuidar dele e de outras 3 irmãs. E assim, mano, era uma vida horrível, miserável. Como a realidade assim, a criança passou a se encantar pelo que havia além desse mundo. Os alimentos eram escassos, mas a morte era sempre presente. Era comum ele acordar ouvindo os lamentos daqueles que perderam familiares durante a noite. Era tão comum que Cartus aprendeu a gostar. Ele passou a perambular pela habitação durante a noite, tentando pegar o exato momento em que os doentes passavam dessa pra melhor, tentando captar esse momento derradeiro, só que ele nunca conseguia, porque não dava pra prever. Foi então que as irmãs dele adoeceram e vieram a falecer, e no instante que elas se foram, Cartus sentiu uma conexão. Ele sentiu um anseio imenso por desvendar os segredos da eternidade. Havia uma ordem de pessoas responsáveis por levar os corpos e enterrá-los, e quando vieram buscar a família de Cartus, ele seguiu os caras e foi enchendo eles de perguntas. Se poderia alguém existir no momento em que a vida termina, mas antes que a morte chegue? E se esse mundo intermediário pudesse ser alcançado, poderia a sabedoria da vida se unir à clareza da morte? Nisso, a ordem reconheceu Cartus como alguém adequado para cuidar dos mortos e levaram o garoto para trabalhar cuidando e velando os corpos. As músicas de Cartus tornaram-se famosas em Noxus, pois ao recolher os corpos, ele cantava sobre a beleza da morte e a esperança do além. E muitas famílias eram confortadas com isso, mas esse conforto não era o que ele procurava. Quando falava com aqueles prestes a partirem, Cartus buscava em seus olhos moribundos a sabedoria do mundo além desse, mas nenhum dos doentes podia lhe dar as respostas que ele queria. Eventualmente, ele chegou à conclusão que os mortais não podiam ensinar mais nada. Somente a própria força brutal da morte era capaz de guiá-lo, e existia uma lenda sobre um lugar preenchido e rodeado por ela. Cartus pegou todo o dinheiro do Templo da Ordem e partiu para as Ilhas das Sombras, o lugar onde nada pode permanecer vivo. No instante que ele pisou nas ilhas, ele cantou o lamento preparado para sua própria morte. Veio então a névoa e atravessou o corpo dele, rasgando sua carne e sua alma. Mas tamanha era sua vontade de transcender a mortalidade que ele conseguiu manter sua consciência, enquanto seu corpo era refeito em uma nova forma espectral. Cartus estava entre a vida e a morte, como ele sempre sonhou, e sentia que pertencia àquele lugar. Mas mais do que isso, ele queria que todo mundo fosse abençoado com o presente que ele recebeu. Logo, ele comandaria uma legião de mortos-vivos com sua música fúnebre, uma voz que glorificava a morte. E no que dependesse dele, Cartus libertaria toda a Runeterra do sofrimento da mortalidade.